Olá, casadinhas! Sejam bem-vindas mais uma vez, mais um mês para estar conversando aqui com vocês. E queria mandar um oi especial esse mês para as nossas casadinhas que estão em Teresina, para as nossas casadinhas que estão no Pará, e dizer que a gente está muito feliz que vocês estão fazendo as reuniões aí, né, com essas duas líderes maravilhosas que a gente tem, Juliana e a Thalita. São duas mulheres abençoadas que se dispuseram a abrir a casa delas e abrir um grupo, mesmo que de longe. Então, queria dizer para vocês, muito obrigada. Estou muito feliz que vocês estão aí falando sobre casamento e alcançando outras mulheres. Queria também falar para você que está aí escutando, que não faz parte de nenhum grupo ou que não mora em Goiânia, que se o nosso tema é transbordar, te deixo esse desafio. Se você quer abrir um grupo das casadinhas, entre em contato com a gente. Eu sempre deixo aqui um PDF de no máximo 3 páginas. A gente tem o recurso do áudio, do vídeo, para a gente estar meditando na palavra. E também outros recursos. A gente tem um grupo de mentoras, tem reuniões de mentoras, tudo para te capacitar para você abrir um grupo e estar discutindo e falando sobre casamento, sobre família, criação de filhos, e todos esses desafios que a mulher tem na vida. Porque a gente está aqui para transbordar. E esse é o nosso tema do ano, transbordar. O que é transbordar, né, gente? É você passar para frente o que Deus tem te dado. Você precisa compartilhar, abrir sua casa, abrir seu coração, abrir sua agenda, seu tempo, para estar com outras mulheres, outras pessoas que estão precisando ouvir você, né? Estão precisando compartilhar a história delas também. É gostoso. Eu acabei de chegar de uma reunião hoje e o nosso tema desse mês é aquiete-se. Aquiete-se. Eu meditei nessa palavra porque eu sou uma pessoa muito agitada. Obviamente que Deus ia falar isso para mim. E foi um desafio esse último mês, os últimos meses tem sido um desafio eu estar seguindo essa voz, essa orientação do Espírito Santo em aquietar-me. E essa reunião foi muito legal. A gente teve várias experiências ali, a maioria ali é mãe de criança até 3 anos. E como que você fala para uma mãe de uma criança aí de 2, 3 anos para ela se aquietar? Eu sei, eu falei. Eu falei porque eu também tenho. Eu tenho um filho de 4 e eu tenho uma filhinha que vai fazer 2 anos em agosto de 2026 agora. E o Senhor falou para mim: aquiete-se, acalme-se. Vou começar aqui com vocês com um versículo que fica em Salmos 12, 12, desculpa. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. É impossível a gente transbordar se você vive correndo por aí com o seu copo, né, de água derramando para todo lado. Você já viu alguém correndo com um copo de água? Pois é. Não tem como ficar água lá dentro. Não tem como transbordar. A gente só transborda quando a gente está recebendo de Deus e escutando do Senhor e nos enchendo e não derrubando essa água em outros lugares. Às vezes é a correria do dia a dia que a gente adora falar que tá corrida. É tão legal, né? Ai, tá tão corrido, tá tão corrido. Mas eu te desafio a tirar essa palavra do seu vocabulário, a ser uma mulher mais interessante, do que quando as pessoas te perguntarem, e aí, como é que tá a correria? Você pode falar assim, não, eu tô tranquila, tá tudo bem, eu estou tranquila. Porque não tem como a gente transbordar se você não tem tempo, se você não está em casa, se você não está se enchendo de Deus. E um coração agitado não escuta a voz do Senhor. Aquiete-se. Que o Senhor possa nos ensinar a contar os nossos dias. E o que é contar os nossos dias? É viver cada dia como se fosse o último. Fazer só o que vale a pena. O que vale a pena na sua vida? Família, dinheiro, carreira, Deus. O que você tem colocado em primeiro lugar? Porque às vezes a gente fala que põe algo em primeiro lugar,
mas a nossa lista de prioridades, ela não condiz com o que a gente acha que é a nossa prioridade. Uma das coisas que eu sempre me desafio também é para olhar a minha conta bancária e olhar lá o extrato do cartão de crédito. Em que eu gastei mais dinheiro? Que é ali que está a minha prioridade, né? Dinheiro, tempo, o que eu tenho feito com o que Deus tem me dado. O primeiro ponto que eu quero deixar aqui para vocês para reflexão é que dessa lista de prioridades suas, ela nunca vai acabar. Sim, como eu já falei aqui, algumas notícias bombásticas, uma delas foi que casamento não é 50-50. Fica essa outra para você, de uma pessoa que tem muitas e muitas listas. A lista nunca acaba. Você já ficou irritada quando uma vez que você foi para o mercado e você chega em casa, tá faltando um item, aquele um item essencial. Aqui em casa, por exemplo, ovos. Chegou em casa, você fez todas as compras, mas tá faltando ovo, tá faltando um leite. E aí, a culpa é de quem? Quase sempre é de outra pessoa, menos a sua, né? Mas a verdade é essa, gente. Nunca acaba essa lista. Sempre vai ter uma pendência de algo importante que ficou para trás. Nós vivemos na ilusão de que a gente tem que dar conta de tudo, tudo que aparece para fazer. Se alguém falar, vamos fazer isso, vamos. Vou fazer aquilo outro, vamos. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. A gente mesmo cria a nossa lista de necessidades, mas a gente esquece de avaliar o que realmente faz sentido buscar, porque a gente é muito produtivo e dá conta de tudo. Porém, a gente não dá. O tempo é limitado, os recursos são limitados, a nossa energia oscila durante o dia. A mesma energia que você tem lá quando você acordou, ela não é a mesma no fim da tarde. E a gente esquece, às vezes, de pensar que consegue fazer tudo, mas o dia muda, as horas mudam, a gente se cansa. E o que tem roubado o melhor, o melhor de você? Em que você tem gastado toda a sua energia? Você tem chegado cansada sempre em casa, cansada para os filhos, cansada para o marido? E essa lista sua, ela nunca vai acabar. Mas o tempo que você tem com seu filho, com seu marido, ele não volta atrás, né? Vou deixar aqui uma citação de um livro que eu li no Clube do Livro da Liz. Ela tem feito um estudo maravilhoso sobre as dores femininas. E tem um livro chamado Isso é Filtro Solar, do Emílio Gaffarolo. E lá na página 352 ele diz assim: por vezes queremos soluções arrumadinhas, embrulhadinhas e simplesinhas sobre a vida. Mas não há resposta simples. Somos tantas vezes frustrados nessa vida por acharmos que podemos arrumar tudo, que com tempo, esforço e dedicação consertaremos tudo. Os jovens são especialmente propensos a isso. Acham que resolverão tudo, atingirão tudo e farão tudo antes de morrer. Mas a realidade é outra. Todos morremos no meio de alguma coisa, com pontas soltas, com questões não resolvidas, com dúvidas e intrigado com os fatos. A conta não vai fechar e, por vezes, o sono é sofrido. Quando você para pensar que a conta não fecha e que o que você está fazendo pode ser interrompido, é, você entende que a vida ela é passageira, a efemeridade da vida. E aí as coisas começam a fazer sentido. Porque a gente não termina nunca de fazer o que a gente tem para fazer. E isso é correr atrás do vento, como diz Salomão. E o segundo ponto que eu queria deixar para você, dona de casa, mulher casada, mãe, enfim, é sabendo que a lista nunca acaba, fica mais em casa. Porque para construir um lar de verdade, um lar em que haja paz, haja comunhão, que as coisas fluam, a gente precisa estar lá dentro. E eu já falei aqui isso várias vezes, porque isso é algo que eu preciso aprender. Esse último mês eu coloquei como desafio para mim ficar mais em casa, escolher um dia da semana só para resolver as coisas.
que é muito difícil, eu ainda não consegui atingir esse nível de organização. Porém, a Amazon tem me ajudado muito, a Amazon, Mercado Livre, todos os aplicativos de compra online, que eu compro e chega na minha casa. Mas é em casa que a gente enche o nosso copo, que a gente se recarrega, que a gente se enxerga, que a gente se reconecta. Para ter um lar de verdade, um lar onde há amor, onde cultivamos a presença de Deus, onde nos sentimos acolhidos e amados, é imprescindível que nós estejamos lá. Se você quer sentir a presença de Deus, é necessário estar, estar, permanecer, buscar e esperar, cultivar. A presença de Deus não é algo que a gente vai sentir, um sentimento, um arrepio, uma brisa. É algo que a gente cultive, a gente tem que estar quieta para escutar a voz de Deus, entender a direção dele. Porque muitas vezes ele fala com a gente através dos nossos filhos, através do nosso marido, através das nossas funcionárias, através das professoras dos nossos filhos. Deus fala de tantas maneiras. É no cuidado do lar, é no cuidado da casa. Deus vai falar com você. E essa presença dele, ela vem quando a gente está em paz, em casa e construindo esse lar. Eu fiquei muito impactada com essa palavra que eu li nesse livro, né? Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Eu já falei algumas vezes aqui para quem já acompanha que para construir o lar que a gente sonha, a gente tem que estar lá dentro. E para mim isso é uma dificuldade. Eu sou mãe de 2, tenho marido, eu trabalho meio período, a gente tem tantos afazeres, levar a menina em um lugar, no outro, mas o momento que a gente toma uma decisão de ficar mais em casa e de acalmar o coração intencionalmente, tudo muda, tudo dá tempo, tudo tem seu lugar. Isso é apenas uma questão de consciência, de paciência e de escolha. Escolha estar em casa. Escolha. Você podia estar resolvendo coisas. Eu podia estar fazendo a unha, meu cabelo, eu podia estar fazendo isso, eu já aproveitar, passar no mercado. Não. Escolha ir para casa. Tudo isso que você tem para fazer vai dar tempo. Tudo isso que você tem para fazer, às vezes nem precisava fazer aquilo tudo e você fez coisa que não precisava. Mas em casa você está recarregando sua energia para dar o melhor para seu marido e para os seus filhos, que são a sua prioridade de verdade. E o meu último ponto aqui é ter um estilo de vida renovado. Deus te deu o livre-arbítrio e você é o dono da sua história. Todos os dias somos nós quem definimos como vamos viver. E isso é o maior presente que a gente tem. Você pode escolher hoje ter um dia incrível, maravilhoso, passar ali, tomar um sorvete com seus filhos, ligar para sua mãe, mandar um abraço para alguém. Ou você pode falar: eu estou muito ocupado, não vou fazer isso. O que você vai escolher para fazer hoje? As decisões que tomamos sobre o que fazer ou não formam o nosso estilo de vida. Muitas pessoas gastam tempo pensando em que elas gostariam de ser, né? Através de, às vezes, bens materiais, um carro, a roupa, a maquiagem, os lugares que eu tenho que ir, as viagens que eu tenho que fazer. Mas o nosso estilo de vida se define no que fazemos rotineiramente, não no que a gente aparenta ser, não no que a gente tem. É o que a gente faz todos os dias. Se todos os dias você é uma pessoa corrida, estressada, sem tempo, esse é seu estilo de vida. Mas se todos os dias você para, você ora, apresenta seu dia perante o Senhor,
Você acorda seus filhos, você acorda seu marido com um beijo, você se despede das pessoas da sua casa, você recebe as pessoas na sua casa quando volta do trabalho, quando volta da escola, e você cria essa paz, esse vai ser seu estilo de vida. Se você já acorda atrasada, apressando todo mundo e reclamando que o café não ficou pronto, ou que só você faz tudo nessa casa mesmo, o estilo de vida que você está cultivando é de uma mulher reclamona. Tudo que a gente escolhe fazer todos os dias é o nosso estilo de vida. E daí não interessa se você tem um relógio da moda, se você tem um carro da moda, não interessa isso. O que interessa é o que está dentro do seu coração e o que sai da sua boca. Precisamos servir a Deus, com a nossa mente, com o nosso intelecto. Também é necessário que você aprenda a ler bons livros, ter boas conversas, meditar ativamente e orar. Isso é muito importante. Isso compõe seu estilo de vida, um estilo de vida renovado, de uma mulher não que fica correndo atrás das coisas do mundo, mas que cresce, que transborda na vida dos outros, que tem para oferecer além do que tem para mostrar. O que você tem ensinado às pessoas ao seu redor? O que você passa através da sua imagem, das suas palavras, do seu tom de voz, dessa correria toda que todo mundo tá? Para onde você está indo? Onde que você quer chegar? Se vivemos no modo automático, tentando sempre encaixar mais um dever na nossa lista de afazeres, quem é que está no controle da nossa vida? A gente tem que usar a nossa mente ativamente para escolher isso. E ser mulheres acima da curva, além. Você consegue ser melhor. Não porque você é mais bonita ou mais magra, ou menos magra, ou viaja mais, mas porque você ativamente afia sua mente e dá atenção para as coisas importantes. Faça as coisas com tempo. Se você tem crianças, planeje um tempo maior para se organizar antes de sair de casa, sem ficar gritando com todo mundo. A gente não é robô, não, a gente precisa se alimentar, precisa descansar, a gente precisa amar, precisa se conectar. Respire, observe e pense. Dê tempo ao tempo. Se dê tempo para fazer as coisas com calma e pense antes de agir. Esse é um estilo de uma mulher que tem uma mente renovada. Você pensa, você para, você pondera antes de agir. Dê tempo ao tempo, se dê tempo para fazer coisas com calmas. Se necessário, volte atrás, mas viva plenamente o que Deus tem para você, no tempo certo. Eu vou deixar aqui para vocês uma oração. Tem algumas casadinhas que me falam, Amanda, eu não sei ler a Bíblia, eu não sei orar direito, então eu vou fazer uma oração para você repetir. Eu até escrevi ela aqui no PDF, eu vou ler ela com você, que tem a ver aqui com o que a gente falou e que você possa entregar nas mãos do Senhor. Porque é Ele quem acalma o nosso espírito, Ele te conhece de dentro para fora, Ele sabe o que você precisa agora. Não tenha medo de colocar o que você sente aos pés do Senhor, porque às vezes é bobo, mas se isso está te roubando a paz, não é bobo. E Ele se preocupa com você. Pai, muito obrigada por fazer a imagem e semelhança tua e pelo livre-arbítrio para que eu possa tomar as minhas decisões. Ensina-me a viver os meus dias com gratidão e levar a paz por onde eu for, para que o teu nome seja glorificado através das minhas palavras e as minhas ações. Senhor, que a tua unção flua através da minha vida, alcançando a minha família e a minha comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter o estilo de vida renovado, entender que a sua lista de afazeres jamais vai acabar e que você pode escolher se aquietar, desfrutar e viver uma vida plena e transbordar na vida de outras pessoas também. Um beijo, até a próxima.